Paz do Senhor. Irmãos, nessa manhã, o propósito de estarmos aqui é para anunciar a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Estamos diante da mesa do Senhor. Ontem nos foi falado do grande amor do Senhor por nós. Como que o Senhor nos amou. Ele deu a sua vida por nós e nos foi exortado para que nós também amemos uns aos outros. Amar os irmãos, cumprindo assim o mandamento do Senhor. Irmãos, estamos diante da mesa. E aqui da mesa fala da morte de Cristo na cruz. Cristo morreu por nós ali na cruz. E na cruz, o que nós podemos ver e lembrar de um fato ali na cruz? Ali na cruz nós podemos ver o grande amor de Deus, mas ali na cruz também nós podemos ver o grande ódio do homem contra Deus. Ali na cruz nós podemos ver também a malignidade do diabo. Ele é o pai da mentira, ele é homicida, Então ali na cruz, o Senhor na cruz mostra para nós como Ele nos amou. E a cruz, para muitos, muitos estudiosos, muitas pessoas creem que a cruz era um dos piores lugar de tortura que o homem poderia sofrer. E em toda a jornada do Senhor Jesus, desde que Ele foi preso até a morte, nós vemos como que os homens foram maus, como que os homens odiaram o Senhor. Aí nós podemos ver o que há no coração do homem. Como que o coração do homem ele é maligno. Como que o coração do homem é mau. Ele é perverso. Então, quando nós vemos Ezequiel, o Senhor disse que nos daria um novo espírito, Ele nos daria um novo coração, um coração de carne. E quando nós vemos o Senhor Jesus em Mateus, Ele vai dizer que do coração do homem procede os maus desígnios, os maus pensamentos, os homicídios. Ali nós vemos homicídio, morte. Está onde? No coração do homem, o adultério. Por isso Paulo vai falar das obras da carne. As obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, tudo isso é obra da carne. Tudo isso está no coração do homem. Então, um homem sem Deus, um homem que não foi regenerado, ele vai fazer tudo isso. Isso vai ser algo natural para ele. Mas, ao mesmo tempo, Paulo nos exorta. Quando ele escreve, então, para nós não satisfazermos as obras da carne. Porque agora, depois da morte de Cristo, da obra de Cristo, da redenção, o pecado não terá domínio sobre vós. Então, o pecado não tem mais o domínio sobre nós. Então, você é capaz de matar. Você é capaz de matar. Mas você tem que ter domínio. Você controla. Você administra isso. Então, o Senhor Jesus vai nos chamar a atenção e diz, olha, negue a si mesmo. Quem quer me seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Esse é um caminho que nós temos que sempre estar negando a nós mesmos. Então o pecado, nós podemos ver a malignidade dele. A obra da cruz nos mostra esse grande amor de Deus. Então, irmão, se você conhece a você mesmo, se você sabe quem é você, se você sabe do tamanho é o pecado, como que o pecado ele é mau, como ele é terrível, e ele só traz morte, então você deveria dar graças a Deus por tão grande salvação. Mas às vezes, irmãos, o que acontece conosco é que nós ainda não fomos, muitos
Não fomos convencidos do pecado. Achamos que nós somos bonzinhos. Eu nasci num lar evangélico. Os meus pais são crentes. Eu sou bom, nunca fiz nada, eu nunca fui para o mundo, eu nunca experimentei das coisas do mundo. Você não precisa experimentar das coisas do mundo, porque às vezes o mundo já está aí dentro. O mundo às vezes já está no seu coração. Como que nós nos relacionamos? Porque às vezes a pessoa afasta da comunhão, vai, como se diz, para o mundo, e lá no mundo faz tudo de errado, todas as coisas. Não é que ela foi para lá para fazer essas coisas, é porque as coisas já estão dentro. Está lá dentro, então, do coração procede. O que contamina é o que está dentro, é o que vai sair. Então a nossa vida, a realidade que temos hoje, é que nós fomos regenerados. O amor de Deus nos alcançou, e pela fé em Jesus, como leu aqui hoje, né, Romanos 5, fomos justificados pela fé. Nós somos salvos pela fé na obra de Cristo. Então nós cremos na morte de Jesus em nosso favor. A salvação de Deus que veio para nós. Lá no princípio, quando Adão pecou, quando ele transgrediu, quando ele caiu, ele viu que estava nu, então ele fez folhas de figueira, pegou folhas de figueira, fez uma cinta para si, vestimento para si, mas diante de Deus aquela vestimenta não cobriu, então Deus preparou uma vestimenta de pele para Adão e Eva, e Deus os vestiu. Mas essa vestimenta, ela é uma vestimenta temporária, ela não é eterna. Essa vestimenta que Deus fez ali para Adão não era eterna, mas essa vestimenta falava de uma vestimenta eterna, que hoje nós temos em Cristo Jesus. Nós estamos agora revestidos de Cristo, nós temos a Cristo, então nós somos guardados por Cristo. Então agora nós podemos andar na presença de Deus livremente. Porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, logo depois nós vemos o relato, Caim assassinando o seu irmão Abel. A inveja, nós vemos ali Caim procedendo mal. E Deus falou, se você proceder bem, você vai ser aceito. Então Caim é homicida, e a Bíblia então diz, João vai nos falar, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Como Caim assassinou seu irmão. Por que ele assassinou seu irmão? Porque ele era do maligno. Então, irmãos, vejam o pecado, como que ele é terrível, como o pecado ele é mau, o que ele é capaz de fazer. Então nós não podemos brincar, pensar que eu posso fazer qualquer coisa, que depois Deus me perdoa, Deus me aceita. Irmãos, nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos brincar, né, com a mentira, com a maledicência, né, com a ira, com gritaria. Muitas coisas que nós podemos fazer que às vezes depois vai ter consequências seríssimas. Então pensem no grande amor que Deus demonstrou por você, como que Deus te amou. Valoriza esse amor de Deus. Deus está nos chamando, Deus está nos atraindo a Ele, que nós devemos servi-lo. Então lá no princípio, quando o pecado entrou, o homem queria o quê? Ser independente de Deus. Viver independente do Senhor, separado do Senhor. Você não precisa de Deus, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Assim Satanás enganou, mentiu. Você não vai morrer, irmãos, vai morrer sim. Vai morrer. Então não pense hoje que você pode fazer qualquer coisa que não vai ter as consequências. Vai ter as consequências. O Senhor tem um chamado para nós hoje, irmãos. E o chamado é para a santidade. O chamado de Deus hoje é para a santidade. Seja santo em todo o vosso procedimento, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Esse é um chamado de Deus para nós. Seja santo em todo o procedimento. Seja separado. Separe-se para o Senhor, se consagre ao Senhor, se dedique ao Senhor.
busque a vontade do Senhor, busque saber qual é o caminho do Senhor, o que o Senhor espera. Então, irmãos, a mesa vai nos trazer de volta para o Senhor. Nós devemos sempre lembrar, né? Vamos participar da ceia, para nós não esquecermos. É um memorial, para lembrarmos do grande amor que Deus teve por mim. Como Deus me amou. Porque se você fugir da presença de Deus, você vai fazer coisas terríveis. Quando nós vemos lá no Velho Testamento, o Senhor diz, olha, aquele que me buscar, me achará. Se me buscar, vai me achar. Mas se me deixar, também te deixarei. Irmãos, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, Ele está no trono e o Senhor se manifestará. O Senhor virá em breve. Então há um chamado para nós à santidade. Seja santo em todo o procedimento. Então nós temos que vigiar, orar, vigiar para não cairmos em tentação. Nós estamos sujeitos à queda, irmão, nós estamos sujeitos a cair. Cada um de nós, todos nós. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos do apoio dos irmãos, do consolo dos irmãos, da exortação dos irmãos. Né? Por isso nós temos que ter aquela mutualidade. Né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. É aconselhar, é guardar, abençoar uns aos outros. Lembrar, irmão, não vá por esse caminho. Irmã, não vá por esse caminho. Irmão, não faça isso. Irmão, olha que isso aqui é a vontade do Senhor. Não vá por aí. Né? Quantos estão deixando o Senhor? Quantos estão deixando a comunhão? Deixando a congregação? Ou seja, não estamos valorizando a obra do Senhor. Tem muitas coisas que estão atraindo o nosso coração, está nos tirando da presença do Senhor. Mas, irmãos, a mesa é sempre para nos trazer de volta ao Senhor. A mesa é para nos trazer de volta a comunhão com o Senhor. Nós precisamos da mesa do Senhor. Nós precisamos partir o pão, nós precisamos tomar do cálice. Nós precisamos anunciar essa morte de Jesus até que Ele venha. Então aqui, irmãos, na mesa do Senhor nós somos fortalecidos. Na mesa do Senhor somos fortalecidos. Nós vamos lembrar e podemos anunciar, podemos declarar, testemunhar da pessoa do Senhor. E ontem o Samuel deu um conselho aqui para o Bruno, né? Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha que preciosidade. Estar sempre confessando, proclamando, né, o nome de Jesus. E nós somos chamados a isso, é para proclamar a fé, proclamar, né, as virtudes do Senhor, anunciar as virtudes do Senhor. Nós devemos promover, né, o conhecimento da verdade, segundo a piedade. É isso que nós precisamos. Então esse chamado do Senhor para nós, um chamado à santidade, um chamado à pureza, nós devemos estar diante do Senhor. Hoje o mundo, né, está terrível, tanta iniquidade, tanta perversidade, né, tanto convite do mundo, principalmente para os jovens hoje. Então, jovens, você é chamado para a santidade. Você é chamado para servir ao Senhor, andar em pureza. Enquanto o mundo diz que não tem nada a ver, pense, você pertence ao Senhor. Você é do Senhor, o seu corpo é do Senhor, você foi comprado pelo Senhor. E você deve servir ao Senhor. O seu relacionamento, às vezes você está namorando, cuidado com o relacionamento. Cuidado com as intimidades. Você é chamado à santidade. Nós somos chamados à santidade. Então, irmãos, a mesa do Senhor, ela vai nos exortar, ela vai nos encorajar, ela vai nos fortalecer, vai nos fazer lembrar do grande amor de Deus.
E ao mesmo tempo nós podemos ver como nós odiamos ao Senhor. E nós o crucificamos. Então, irmãos, grande foi esse amor. Satanás, ele veio para tentar destruir. Mas o Senhor Jesus veio para destruir a obra do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para destruir a obra do diabo. Então ali na cruz, irmãos, uma grande batalha. E essa grande batalha o Senhor triunfou. O Senhor venceu. Quando Ele disse, está consumado. Então não foi que nós levamos Ele até lá, mas Ele escolheu, Ele decidiu, Ele se entregou, Ele deu a vida dele, porque tinha um propósito. O propósito da redenção. Então Ele mesmo pôde dizer, está consumado. Então Ele completou, Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele cumpriu a vontade do Pai. Mas antes Ele tinha orado, se possível, passa de mim esse cálice. Mas agora Ele diz, tetelestai, está consumado. Complete. Ele fez o que tinha que ser feito. Cumpriu o propósito dele. Então, graças ao Senhor por isso, irmãos. Porque o que era impossível para nós, Ele fez. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, veio para morrer, porque era o caminho, era o modo pelo qual nós poderíamos ser redimidos, comprados pelo sangue, pela vida do Senhor. Louvado seja Deus. Lembre-se então, você é chamado para a santidade, para viver na presença do Senhor, não longe dele, viva na presença do Senhor. O Senhor nos abençoe. Pai, damos graças pelo pão, damos graças pelo cálice, damos graças pelo teu grande amor por nós, Senhor. E o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos fez uma nova criação. Ó Senhor, louvamos a Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor nos amou. E hoje podemos chegar com confiança, junto ao trono da graça. Podemos tomar do pão, podemos tomar do cálice. Ó Senhor, podemos nos alegrar, que em breve o Senhor virá nos buscar. Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome. Queremos servir o Senhor. Queremos andar na presença do Senhor. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, Senhor.